A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, marcou o fim de um ciclo e o início de outro na história do Brasil. A monarquia, que governava o país desde a independência, deu lugar à República. Mas como chegamos a esse momento? Por que a monarquia perdeu força? E como as elites, os militares e o povo reagiram a essa mudança tão radical? Hoje vamos desvendar os principais fatos, os bastidores e, claro, as fofocas que cercam esse marco histórico. Primeiro, precisamos olhar para o cenário do Segundo Reinado. Dom Pedro II governou por quase meio século, sendo um líder respeitado por sua cultura, diplomacia e visão progressista em alguns aspectos. Ele era um monarca que lia filósofos, financiava expedições científicas e correspondia com grandes pensadores da época. Mas, apesar de sua popularidade, o sistema monárquico começou a mostrar sinais de desgaste. A economia do Brasil, baseada na produção de café e na mão de obra escrava, era um dos pilares do império. No entanto, essa estrutura enfrentava crescentes pressões internacionais e internas. Países como Inglaterra pressionavam pelo fim da escravidão, enquanto movimentos abolicionistas ganhavam força no Brasil. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 1888, foi o golpe final para muitos fazendeiros que se sentiram abandonados pela monarquia. Esses fazendeiros, que antes apoiavam o império, começaram a buscar alternativas políticas. Paralelamente, a chegada de imigrantes europeus ao Brasil trouxe mudanças significativas. Além de substituir a mão de obra escrava nas lavouras, esses imigrantes trouxeram novas ideias e influências culturais. Conceitos como democracia, socialismo e o próprio republicanismo começaram a circular mais amplamente entre intelectuais e trabalhadores urbanos. Outro fator crucial foi a ascensão do positivismo, uma corrente filosófica que defendia o progresso e a ordem como base para a modernização do país. Inspirados por Auguste Comte, muitos militares e intelectuais brasileiros abraçaram essa ideologia. E, olha só, o lema Ordem e Progresso, que vemos até hoje na bandeira nacional, é um reflexo direto desses ideais positivistas. Para os positivistas, a monarquia representava o passado, enquanto a república era o futuro. Agora, falando sobre os militares, eles estavam em ebulição. Durante o Segundo Reinado, o exército se sentia desprestigiado e subordinado aos interesses civis e da monarquia. Muitos oficiais estavam descontentes com a falta de autonomia e o tratamento que recebiam. Além disso, as ideias republicanas encontraram terreno fértil entre eles, criando um ambiente favorável para uma ruptura política. E é aqui que entra o Marechal Deodoro da Fonseca, figura central na proclamação da República. Deodoro era um homem respeitado por sua liderança e pela bravura demonstrada em batalhas. Mas, curiosamente, ele não era inicialmente um entusiasta da República. Na verdade, ele tinha fortes laços com Dom Pedro II e era pessoalmente monarquista. Então, por que ele liderou o movimento? A resposta está nos bastidores e nas intrigas da época. Uma dessas intrigas envolve o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro de Dom Pedro II e defendia reformas modernizadoras que desagradavam as elites conservadoras. Ouro Preto era visto como um obstáculo para os republicanos e os militares. Além disso, havia rumores de que ele seria substituído por Gaspar Silveira Martins, um político que tinha uma rixa antiga com Deodoro. Reza a lenda que essa rixa não era apenas política, mas também pessoal, envolvendo disputas amorosas. Deodoro, mesmo relutante, acabou cedendo à pressão de seus colegas militares para liderar o movimento e evitar a ascensão de Silveira Martins. No dia 15 de novembro de 1889, os militares tomaram as ruas do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O movimento foi surpreendentemente pacífico. O Visconde de Ouro Preto foi deposto e o Marechal Deodoro proclamou a República.
Dom Pedro II foi informado do ocorrido no Palácio Imperial. Dizem que ele recebeu a notícia com tranquilidade e dignidade, comentando: "Se assim é a vontade do povo, que seja feita a vontade de Deus." Em seguida, ele e sua família foram exilados para a Europa, encerrando um ciclo de quase 70 anos de monarquia no Brasil. Embora o movimento republicano tenha sido liderado por militares e elites, o povo em geral teve pouca participação no processo. Muitos brasileiros sequer entendiam o que era uma república. Imagine o choque. Para um grande número de pessoas, a figura do imperador era quase sagrada, uma espécie de pai da nação. A mudança foi abrupta, e as consequências desse afastamento popular seriam sentidas nos anos seguintes. Após a proclamação, o Brasil entrou no período da República da Espada, governado por militares entre 1889 e 1894. Esse foi um momento de grande instabilidade, marcado por conflitos regionais e disputas de poder. A construção da identidade republicana não foi fácil. Símbolos como a nova bandeira e o hino nacional tiveram que ser adaptados para refletir o novo regime. Curiosamente, a bandeira republicana manteve elementos da monarquia, como as estrelas representando os estados, mostrando que a transição foi tão política quanto simbólica. Outro aspecto interessante é o impacto cultural e social da proclamação. Movimentos literários e artísticos da época refletiram as mudanças políticas e sociais. Escritores como Machado de Assis registraram em suas obras as tensões e as transformações vividas pelo país. A proclamação também abriu espaço para debates sobre cidadania, democracia e a participação popular, que se intensificariam nas décadas seguintes. Vale destacar que o Brasil foi o último país independente das Américas a abolir a monarquia, o que reforça a ideia de que a proclamação da República não foi apenas uma questão interna, mas também parte de um movimento global de modernização. Apesar disso, a República Brasileira não nasceu democrática. Durante a Primeira República, o poder ficou concentrado nas mãos das elites agrárias, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, no famoso sistema de política dos governadores, ou café com leite. Por fim, a proclamação da República é um exemplo fascinante de como as mudanças políticas são frequentemente guiadas por interesses de elite e intrigas pessoais, mas têm impactos duradouros em toda a sociedade. Ela nos lembra que a história é feita por pessoas reais, com suas ambições, conflitos e contradições. Obrigado por assistir ao vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com quem também ama a história. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo informações de qualidade. Até a próxima!